O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos começando a quaresma, aliás, começamos na quarta-feira de cinzas. O convite principal é a nossa conversão. Conversão implica também penitência, que é todo o esforço que vamos fazer em vista de nossa mudança. Tempo de oração, jejum, tempo de caridade. O Evangelho de hoje, vemos o que segue imediatamente ao batismo de Jesus: a tentação no deserto. Jesus supera as tentações oferecidas pelo diabo e revela-se assim o Filho em quem o Pai se compraz. É o Filho obediente à palavra e então pode iniciar o anúncio do projeto do reino. Jesus no deserto é guiado pelo Espírito. Depois da manifestação do Espírito no batismo de Jesus, esse mesmo Espírito conduz Jesus ao deserto. Classicamente, o deserto é o lugar inóspito, sem a presença de Deus, lugar também da punição divina. Mas na tradição bíblica também é o lugar das promessas, que antecede a entrada na terra prometida. Entre o Egito e a terra prometida está o deserto, lugar da pedagogia de Deus para educar o seu povo. Jesus também precisa atravessar o deserto antes de iniciar o seu anúncio do reino de Deus. Foi tentado pelo diabo. Na caminhada do povo de Israel pelo deserto, narrado no Êxodo e Números, há muitos episódios de crise, murmurações e conflitos. A história do povo de Deus no deserto é o lugar onde as tentações repetidamente vencem a força que faz caminhar. Jesus, como seu povo, irá passar pelas tentações, mas sairá vitorioso. Durante 40 dias, na grande teofania do Sinai, Moisés também experimenta o jejum por 40 dias e 40 noites. Êxodo 34. Na linguagem bíblica, o número 40 manifesta um tempo completo, com começo, meio e fim. Muitas vezes é um tempo que antecede o novo período. No entanto, diferente de Elias e Moisés, o jejum de Jesus não é acompanhado da manifestação teofânica de Deus ou pelo sustento milagroso divino. Assim, o jejum de Jesus é extraordinário e manifesta seu caráter messiânico. Manda que esta pedra se transforme em pão. Na caminhada pelo deserto, os israelitas também sentiram fome. Deus providenciou alimento
com o maná e as codornizes, apesar das murmurações e rebelião do povo, que não confiou na promessa de libertação e desejou voltar para o Egito. Jesus, ao contrário, resgata as Escrituras e ensina que ele se alimenta da palavra de Deus. O diabo quer espetáculo. Fome não se resolve com pedras. Jesus vai saciar a fome do povo com a multiplicação e partilha e vai se revelar como o verdadeiro pão da vida. Eu darei tudo isso se ajoelhares diante de mim. Na segunda tentação, Jesus novamente interpela o diabo com a Sagrada Escritura. Mostra que o verdadeiro reino não é humano, mas de Deus. Jesus também subirá no Monte Calvário como verdadeiro rei sem trono, mostrando que o amor que se doa é a grande coroa do reino de Deus. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Também na cruz os adversários pedem que ele faça um sinal milagroso e assim todos percebam que ele é o Filho de Deus. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. O messianismo de Jesus não se cumpre em um show mágico para alcançar audiência. Jesus mostra a correta interpretação da Bíblia. Ele é a manifestação do amor de Deus às pessoas e não um milagreiro que chama a atenção popular. O diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O diabo percebe que Jesus está cheio da força do Espírito. Ele perdeu 3 vezes. Taticamente, o tentador abandona o campo de batalha para retornar no tempo oportuno. Será justamente o momento decisivo da vida de Jesus, o Getsêmani, onde Jesus, mais uma vez, mostra-se fiel e não cai nas provocações. Para Jesus, as tentações tornam-se promessa de salvação graças àquele que as venceu. O domínio de Satanás sobre os homens e as mulheres foi vencido por Jesus. Encontremos em Jesus esta força, esta inspiração. Infinitas são as tentações que nos rodeiam todo momento. E somente quando fraco no Espírito Santo é que nós perdemos, que nós cedemos para Satanás. Aprendamos de Jesus que venceu e nos capacita também a ser forte como ele. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.